Protocolos de segurança contra o novo coronavírus. Adotamos a medida de suspender as aulas públicas e privadas de todas as séries escolares, do ensino infantil até a universidade, cursos profissionalizantes, qualquer ensino. Situação coronavírus em Vitória da Conquista. Especialista fala sobre prevenção e a importância do isolamento social. O ESB suspende atividades por 72 horas. Eventos esportivos cancelados por tempo indeterminado. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no ESB Notícias, segunda edição, que já está no ar com imagens em alta definição. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 17 de março de 2020. Seja bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição. A gente começa falando sobre uma série de medidas tomadas pelo governo do estado que visam conter o avanço do novo coronavírus, o Covid-19, na Bahia. As ações foram publicadas em decreto na edição do Diário Oficial do Estado nesta terça-feira. O ponto principal do decreto é a suspensão das aulas por 30 dias na rede estadual de ensino em Salvador, Feira de Santana, Prado e Porto Seguro, cidades que registraram casos de coronavírus. A Secretaria de Saúde está monitorando a situação em outras cidades e esta medida poderá ser ampliada. Segundo o governador, os eventos que reúnam mais de 50 pessoas em Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e também no Prado estão suspensos, seja de cunho religioso, político ou cultural. O estado de São Paulo registrou o primeiro caso no Brasil de morte de pessoa infectada pelo novo coronavírus. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular na capital paulista. Ele morava na cidade de São Paulo e tinha histórico de diabetes e hipertensão. Sobre essa situação no Brasil, na Bahia e em Vitória da Conquista, o repórter Gabriel Pires traz as informações. Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde atualizou os dados do novo coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério, médicos aposentados e estudantes de medicina serão convocados para atuarem como voluntários no combate ao vírus. Estudantes de medicina, estudantes de enfermagem, estudantes de fisioterapia, vai haver uma convocação para que esses estudantes, no último ano da sua graduação, se coloquem, se inscrevam nos municípios, nas secretarias municipais de saúde, como voluntários. Eles receberão uma autorização do Ministério da Saúde para desempenhar atividades acessórias à assistência. E também ontem, durante transmissão pelas redes sociais, o governador da Bahia, Rui Costa, falou sobre as medidas que foram tomadas pelo governo do estado. Rui destacou o decreto que determinou que todo o transporte público do estado tenha higienização especial. O decreto inclui ônibus interestaduais e ônibus escolares. E não é uma vez por dia, tem que ser a cada embarque de passageiros. Então, o ônibus chegou na rodoviária do seu município, ele tem que ser higienizado antes dos passageiros entrarem no ônibus, com água sanitária em cada lugar do ônibus onde as pessoas vão pegar, vão tocar a mão. E também adotamos a medida de suspender as aulas públicas e privadas de todas as séries escolares, do ensino infantil até a universidade, cursos profissionalizantes, qualquer ensino público ou privado nas 3 cidades da Bahia, Salvador, Feira e Porto Seguro. Por que nas 3 cidades, governador? Porque são as 3 cidades que temos casos confirmados. Já em Vitória da Conquista, que não tem nenhum caso de coronavírus, o prefeito Wesley Guzmão assinou um decreto que suspende aulas em todas as escolas da rede municipal e em estabelecimentos privados, por um período de 15 dias, como forma de prevenção. No nosso decreto, e que ele vai valer a partir da próxima quarta-feira, nós estamos suspendendo as aulas nas escolas públicas e nas escolas privadas, e também nas faculdades privadas. Estamos e vamos impedir eventos acima de 100 pessoas durante 15 dias, interrupção de período de férias de servidores,
de serviços essenciais, também de secretarias estratégicas. Não vamos promover inaugurações com a presença de público em nosso governo. E por meio de comunicado oficial, a reitoria da UESB suspende as atividades acadêmicas presenciais de ensino da graduação, pós-graduação e extensão nos campos de Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista por 72 horas, a contar desta terça-feira, 17 de março. O comunicado informa ainda a convocação de uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para o próximo dia 19 de março, com o objetivo de tratar do funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março. A medida preventiva é em decorrência do novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Sobre esta situação, o repórter Gabriel Pires conversou com o reitor da UESB, professor Luiz Otávio de Magalhães. E esse comunicado feito pela UESB vai interferir nas atividades acadêmicas aqui da instituição. Quem vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto é o professor Luiz Otávio de Magalhães, reitor da UESB. Professor, como vai funcionar essa suspensão? São 72 horas e as atividades acadêmicas, congressos, seminários, estão suspensos por esse período até uma nova avaliação. Sim, olha, algumas atividades, né, da universidade, algumas atividades acadêmicas já haviam um indicativo de suspensão desde um comunicado que foi publicado no sábado, né, na página da UESB, e foi distribuído ontem na forma de memorando para todos os setores. Que eram atividades que envolviam ou grande aglomeração de pessoas, que eram solenidades de formatura, congressos, simpósios, aula de campo que envolvia deslocamento para outros municípios, e também recomendações para estudantes, aí não era questão de atividades acadêmicas, né, mas era recomendações para a comunidade universitária, né, pessoas com sintomas de gripe, permanecer em casa, repousando, né, não vir às atividades, né, administrativas ou estudantis da universidade. Professor, a gente sabe que Vitória da Conquista ainda não tem nenhum caso confirmado de coronavírus, mas é importante, como o senhor falou, quem tiver com esses sintomas permanecer em casa, porque pode ser um foco de contágio. Sim. As orientações que são dadas hoje no sentido assim, não adianta todo mundo procurar unidades de saúde, porque as unidades de saúde estão já cheias com vários problemas. As orientações que são dadas com sintoma de gripe, permanecer em casa, né? Permaneça em casa por 5 dias, etc. Se nesse intervalo forem desenvolvidos outros sintomas, e o sintoma básico da Covid-19, né, que é a doença provocada pelo novo coronavírus, o sintoma básico é febre. Né? Se junto com os sintomas de gripe tiver febre, aí tem que notificar a vigilância sanitária, as autoridades de saúde pública em Conquista, que a elas competem ir até a residência colher material para o teste de exame, né? E essa decisão da UESB ela foi tomada a partir da reunião do Fórum de Reitores que aconteceu ontem lá em Salvador e determinou em comum acordo que essas atividades fossem suspensas. Na verdade, assim, a reunião em Salvador, ela foi solicitada pelo Fórum de Reitores, era uma reunião com o Fórum de Reitores das estaduais da Bahia, com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia. A reunião ela serviu assim, de um lado, a Secretaria da Saúde e a Secretaria da Educação apresentaram as diretrizes que elas estão seguindo para o combate da transmissão do coronavírus da Bahia. Hoje, a Secretaria, o Governo do Estado, através da Secretaria da Saúde e da Secretaria de Educação, elas não indicam a suspensão de atividades. Elas estão indicando suspensão apenas nos municípios em que tem casos confirmados, que hoje são Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado, né? Essas são as indicações da Secretaria da Educação. Porém, assim, isso não impede que a universidade, no uso da sua autonomia, analisando a sua situação de funcionamento, ela pare para avaliar essas condições de funcionamento. O que a gente está fazendo é isso. Nós fizemos, enquanto reitoria, uma suspensão das atividades de ensino, né, são as atividades de ensino presenciais, estão suspensas por 72 horas, que é o prazo que a gente tem para convocar e realizar um CONSUL, Conselho Superior da Universidade, com representações de todos os departamentos, representações de servidores técnicos, representações estudantis. E esse CONSUL vai avaliar as condições de funcionamento e avaliar a possibilidade de suspensão.
Se a gente decidir pela continuidade da suspensão, a gente tem que estar preparado para uma suspensão na faixa aí de 30 dias, porque não vai haver melhoria de cenário desses próximos 30 dias. Então, é uma decisão que envolve muita responsabilidade, envolve planejamento, envolve a gente ver as condições, o que a UESB pode desenvolver em termos de atividades acadêmicas, em atividades administrativas, sem que haja atividade de sala de aula. Quais são as ações que a gente pode fazer, como é que a gente garante o funcionamento de atividades básicas de graduação, de pós-graduação, de atividades como o sistema de rádio e TV, de funcionamento do sistema de pessoal, de pagamento, ou seja, porque a universidade é uma instituição pública, ela como instituição não pode parar. Mas a gente está num momento realmente muito delicado que a gente tem que parar um pouco, avaliar as nossas condições de funcionamento e fazer um plano de ação para esses períodos que vêm pela frente, que serão períodos de muita dificuldade, de muita insegurança na vida de muitas pessoas na Bahia. Tá aí, pessoal, essa aí foi a posição da universidade. Então, como o professor falou, as palavras agora são planejamento, cautela e cuidado. Voltamos ao estúdio. Bom, e no próximo bloco você confere uma entrevista com a médica infectologista Carolina Palmeira. Ela conversa com a gente sobre o novo coronavírus, prevenção e isolamento social. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Em função da expansão de casos confirmados de ocorrência de doença relacionada ao novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia comunica a suspensão preventiva das atividades presenciais de ensino, ou seja, graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, por 72 horas, a contar do dia 17 de março de 2020. Nesta quinta-feira será realizada uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para tratar das condições de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março de 2020. Às 18 horas e 14 minutos, já estamos de volta ao vivo aqui pelo UESB Notícias, segunda edição. Agora chegou a vez do Boletim de Notícias desta terça-feira. A estudante de jornalismo Mariana Costa traz as informações. Olá, tudo bem? Nossa missão como TV e rádio educativas é levar até você informação e conhecimento. E como o Covid-19, popularmente conhecido como coronavírus, é o que hoje causa insegurança em todo o mundo, nós continuamos falando desse assunto. Por conta do decreto estadual assinado pelo governador do estado, as escolas estaduais de Vitória da Conquista continuam funcionando normalmente, já que aqui na cidade ainda não temos nenhum caso confirmado de coronavírus. Porém, visando incentivar o isolamento social, o prefeito de Vitória da Conquista, através do decreto municipal 20190, suspendeu as aulas das escolas públicas municipais e privadas e também das faculdades privadas. FAINOR, UniFTC, Santo Agostinho e FASU são algumas das faculdades que já suspenderam as aulas. Outra medida é impedir que eventos com mais de 100 pessoas aconteçam durante 15 dias. E como podemos ver nas imagens, os supermercados estão ficando superlotados. E agora, a busca não está sendo apenas por álcool gel e papel higiênico. Algumas pessoas estão fazendo estoque de alimentos. Queremos lembrar que isso não é necessário. Os abastecimentos continuam acontecendo normalmente. E também não podemos esquecer que muitas pessoas não podem fazer grandes compras. Então, se você compra em excesso, alguém pode ficar sem alimento. Não podemos criar uma situação de pânico. Como já informamos, não há nenhum caso confirmado em nossa cidade. Mas essas medidas de isolamento social são muito necessárias, já que o coronavírus é uma doença de fácil contágio e nós, pessoas saudáveis que não fazemos parte do grupo de risco, podemos acabar contraindo e transmitindo para outras pessoas que possam ter maiores complicações.
e considerando o quadro de emergência da saúde pública causado pelo Covid-19 e as orientações do Ministério da Saúde, o IBGE decidiu suspender a coleta domiciliar presencial da PNAD contínua. Em breve, o IBGE anunciará o novo cronograma do censo demográfico. Por hoje é só e nós seguimos por aqui, na busca de informações, notícias e formas de prevenção para o coronavírus. E a gente continua falando sobre este assunto aqui conosco a médica infectologista, doutora Carolina Palmeira. Doutora, boa noite, seja bem-vinda aqui aos estúdios da TV UESB. Uma situação realmente de pandemia no mundo inteiro, decretado aí pela Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde aqui já adotou uma série de protocolos, de medidas de prevenção e segurança no combate a essa doença, mas conta pra gente qual é o cenário que a gente tem hoje aqui, falando de Vitória da Conquista, falando da nossa Bahia. O cenário hoje encontrado em Vitória da Conquista é nenhum caso ainda comprovado. Claro que nós ainda aguardamos alguns laboratórios, os resultados. Os casos onde nós temos de suspeita já estão em isolamento, principalmente domiciliar, esses pacientes não se encontram no hospital. E mais uma vez o que a gente pede é ter cuidado com fake news, né? Que está circulando demais, né? São muitas notícias, inclusive hoje circularam algumas notícias assim, tipo, já existem crianças infectadas no Isaú Matos, enfim, uma série de notícias que quando a gente vai checar realmente não são notícias verdadeiras. E assim, a gente precisa estar atento a isso. Aqui na nossa Bahia, por exemplo, o governador ele já suspendeu as aulas na rede estadual de ensino naqueles municípios, né, como Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, que já tiveram os casos confirmados. Não é o caso de Vitória da Conquista, a rede estadual de ensino continua normalmente as aulas, mas a rede municipal, ontem por via decreto, a rede municipal suspendeu as aulas, assim também como as escolas particulares aqui da nossa cidade. Essa é realmente uma medida de prevenção, é necessária o isolamento social nesse momento, doutora? Com certeza. O que a gente vê, principalmente a experiência dos outros países, é que mostra que quanto mais cedo a gente evitar aglomeração e evitar esse tipo de contato, mais ainda a gente vai evitar uma situação alastradora no nosso município. E essas situações, esses municípios que já tiveram a gente pode considerar até que foi de uma forma tardia. Então, ainda bem que nós tivemos esse posicionamento agora, onde não temos ainda nenhum caso confirmado. A exemplo da Itália, por exemplo, né, só ontem foram mais de 300 mortes enfim, confirmadas pelo novo coronavírus, mas a gente já está numa situação assim, de tomar essas medidas realmente preventivas, não só o lavar as mãos, o uso do álcool gel, mas também essa questão do isolamento social, que a partir de agora vai fazer diferença no ciclo e no pico dessa doença. Com certeza. O que a gente chama a atenção para a população é que obedeça isso. Né? O fato de estar em casa, de ter este momento para que evite aglomeração não significa férias, não significa a ida ao shopping, a ida ao cinema. A ideia agora é se manter em casa, principalmente os nossos idosos, as nossas gestantes, os imunossupressos, que já são... Qualquer internet que a gente abre, a gente vê quem são os nossos imunossupressos, mas principalmente os nossos idosos, porque a curva mostra que só existe o achatamento da curva de proliferação da doença se houver realmente evitar a aglomeração. Doutora Carolina, aqui no Brasil já são mais de 300 casos confirmados, não é isso? Suspeitos, confirmados, mas também com um caso de morte já confirmado, que foi um homem de 62 anos em São Paulo. Essa situação do pico dessa doença, falando aqui um pouco mais do Nordeste, da nossa Bahia, de Vitória da Conquista, existe um pico para essa doença nos próximos meses? A gente vai enfrentar ainda um bom tempo desse isolamento social, da suspensão dessas aulas. Aqui na UESB, por exemplo, 72 horas de suspensão das atividades escolares, acadêmicas, mas como é que fica esse pico da doença, esse ciclo da doença para os próximos meses? A gente está no meados de março, seguindo aí para abril, como é que fica essa situação? A gente sabe que a proliferação é maior na época do inverno, então nós ainda estamos mantendo a nossa temperatura alta, nós ainda, né? Então, tudo vai depender desses casos que virão ou não confirmados. Então, a cada 72 horas, a gente realmente reavalia uma situação epidemiológica para saber quais são os próximos passos, se isso vai se estender ou não. É claro que se a gente mantiver essa curva achatada e não entrar numa situação epidemiológica de gravidade, não tem por que talvez se estender tanto. Mas a ideia hoje, agora, é realmente poupar nossos pacientes e, de uma certa forma, a nossa população em geral.
Agora, doutora, existe um prazo para isso? Como é que está essa situação, né? O Ministério já discute, por exemplo, assim, alguns meses que a gente vai estar aí atravessando até o final do inverno, por exemplo, ou antes disso. Como é que fica essa situação? Porque é a pergunta que não quer calar. Todo mundo, mas até quando isso? Até quando esse isolamento? Até quando essas medidas protetivas? Como é que fica essa situação nesse cenário, Brasil? Considerando que os pacientes suspeitos, eles precisam ficar 14 dias em isolamento, seja ele hospitalar ou até mesmo em casa, domiciliar, a gente espera que em 30 dias a gente tenha essa resposta, né? Porque são os novos que vão contar 14, os que já estão aguardando, contando o resto dos 14, então é mais ou menos uma conta dessa. O que a gente, principalmente em São Paulo, ele já tem mais ou menos uma evolução do caso de 45 mil pacientes, enfim, é claro que a maioria assintomático, mas o que a gente espera é que em 72 horas, saindo o resultado para a Vitória da Conquista, a gente consiga fazer essa avaliação. Agora, uma vez a gente achatando a curva de transmissão, da transmissibilidade, o prognóstico se torna completamente diferente e para muito melhor. Uma vez que a pessoa está infectada, ela consegue contaminar outras 3, 4 ao mesmo tempo, até mais do que isso. Essa pessoa, ao conseguir ter contato com essa pessoa contaminada, ela automaticamente já está transmitindo também o vírus ou precisa desse tempo aí de incubação? O paciente, uma vez com suspeita, ele é orientado a ficar no mínimo 7 dias em isolamento domiciliar, se ele estiver assintomático. Se ele estiver com sintomas, a gente pede que ele vai ser feita a coleta, em mais ou menos 4 dias vai ser o resultado e a gente vai definir o que vai acontecer com esse paciente. Como a gente não tem nenhum caso ainda em Vitória da Conquista, a nossa realidade é dos pacientes suspeitos, assintomáticos, nenhum deles estão em nenhum hospital nesse momento, eles estão todos aguardando resultados em casa e com sintomas muito leves de um resfriado mesmo. O que não significa dizer que Vitória da Conquista não vai ter nenhum caso. Não, né, de jeito nenhum. Nós temos o aeroporto, né? Então a gente tem a rodoviária, são pacientes, são pessoas indo e vindo o tempo todo, como no mundo todo. Tanto é que agora as fronteiras foram fechadas exatamente para evitar isso. Então o que a gente espera é que o primeiro caso sendo identificado, a gente consiga fazer todo esse ciclo de convívio para que a gente busque essas pessoas e que faça esse achatamento da curva, como eu falei. Doutora, para a gente encerrar com a mensagem que a senhora deixa para o nosso telespectador, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que estão muito preocupadas, apreensivas, principalmente as pessoas que cuidam de idosos, que têm criança em casa, como é que fica a situação, qual é a mensagem que a senhora deixa? A mensagem é: sigam as orientações. Tudo que está sendo orientado agora é baseado em protocolo, é baseado em experiência dos outros países e até mesmo de outros estados. Então, se é para evitar a aglomeração, nós precisamos evitar sim. E eu acho que agora a situação é que tem falta de máscara e falta de álcool gel, então vamos lavar as mãos com água e sabão, que nada substitui uma água e sabão com certeza. Ok, tá aí então as informações, doutora, muito obrigada. Doutora Carolina Palmeira, médica infectologista, trazendo para a gente aqui nessa noite informações valiosas sobre esse novo coronavírus, essa situação a nível Brasil, também Bahia, falando também na nossa cidade aqui, Vitória da Conquista. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Com certeza voltará mais vezes para a gente falar sobre isso e trazendo para você a informação pura e de qualidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e conteúdo para você. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Em função da expansão de casos confirmados de ocorrência de doença relacionada ao novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia comunica a suspensão preventiva das atividades presenciais de ensino, ou seja, graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, por 72 horas, a contar do dia 17 de março de 2020. Nesta quinta-feira será realizada uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para tratar das condições de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março de 2020.
Já estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Aqui conosco o Gabriel Pires, ele que traz as informações sobre os eventos esportivos nesse contexto de coronavírus. Boa noite, Gabriel. Seja bem-vindo mais uma vez. Conta aqui pra gente quais são as informações que você tem sobre esse cenário de novo coronavírus e os eventos esportivos aqui na nossa região. Muito boa noite, Aline, boa noite a todos que nos acompanham, né? O coronavírus está afetando tudo e no esporte não seria diferente. E após divulgar que os jogos da primeira fase do Campeonato Baiano estavam mantidos, mas com portões fechados, a Federação Baiana de Futebol recuou e decidiu suspender o estadual por tempo indeterminado. O presidente do Vitória da Conquista, Ederlane Amorim, falou com a gente sobre essa decisão da FBF. Recebemos a notícia hoje pela manhã do presidente da Federação Baiana sobre a suspensão do campeonato. Entendemos que é uma medida acertada, estamos lidando com uma questão muito importante, que é a saúde pública mundial. É claro que teremos consequências aqui, não só o nosso clube Vitória da Conquista, como praticamente todos os clubes do futebol da Bahia e do Brasil que estão adotando esse sistema de paralisação, mas isso aí passa a ser secundário por conta do grau de importância que vem se tornando esse coronavírus. Vamos estar trabalhando agora só na parte administrativa, tentando resolver as pendências que ficarão para a resolução dos próximos dias, ver a questão dos jogadores, dos contratos, conversar de forma individual com cada um deles. E a partir de hoje estão suspensas todas as atividades do Departamento de Futebol Profissional e também do Departamento de Base, já que o Campeonato Baiano Sub-20 também foi cancelado. E agora é aguardar quais serão as informações, as orientações futuras, tanto da Federação Baiana no tocante às competições estaduais, quanto da CBF no que se refere à competição da Série D que nós vamos estar participando. Tocar o trabalho agora e nos preocuparmos e dar a nossa contribuição também para tentar inibir e frear o avanço desse vírus. Gabriel, conta pra gente como é que fica a situação também de outros campeonatos. Olha, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, já suspendeu no último final de semana a realização dos campeonatos, todos os campeonatos do Brasil. Aí envolve Copa do Nordeste, que tem o Bahia e o Vitória, já estão bem avançados. E a gente fica nessa situação, a gente não sabe se vai voltar esses campeonatos e por conta desse coronavírus que começou apenas agora e o que os especialistas dizem é que a grande curva de crescimento está programada para o final de abril. Tem também um evento esportivo que seria realizado neste final de semana, que seria a Corrida da Embasa, mas também já foi cancelada por conta também do coronavírus. Isso, a Corrida da Água da Embasa foi cancelada, a Embasa emitiu um comunicado para a gente que foi cancelada a Corrida da Água mais uma vez por conta do coronavírus. Mais alguma informação que você traz para a gente? Informação de última hora, porque você passou os dados do coronavírus aqui na Bahia, na entrevista com a doutora Carol, mas a Secretaria de Saúde do Estado divulgou que o novo paciente foi identificado com coronavírus. É o 14º no estado, trata-se de um senhor de 72 anos que teve passagens pelo estado de São Paulo. Ok, Gabriel, muito obrigada pelas suas informações. Bom, e o sinal o sinal da TV do canal 4.1 da TV UESB, a partir de hoje, começou a ser exibido em HD, o que significa sua imagem em alta definição. Confira a reportagem. Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 17 de março. Está no ar o UESB Notícias, primeira edição. Esse Bom Dia da jornalista Samara foi um marco para a TV UESB. O UESB Notícias, primeira edição desta terça-feira, foi a primeira transmissão em HD do canal 4.1 em 15 anos de prestação de serviço para a população do Sudoeste baiano. É um motivo de muita honra, de muito orgulho e muita alegria poder também estar presente nessa fase da história da TV UESB, né? Uma vez que eu comecei como estagiária, ainda no segundo semestre do curso, então o contato que eu tive aqui na TV UESB, na época com os programas que existiam aqui na emissora, foi uma oportunidade de descobrir e de conhecer um pouquinho da minha profissão. A mudança da TV começou em 2018, quando o sinal analógico deu lugar ao SD. A UESB ela já tinha como meta e até obrigação legal de sair do sistema analógico para o sistema digital.
nós ficamos um período em SD, uma etapa intermediária entre os dois sistemas, por conta de alguns equipamentos que nós estávamos aguardando. Para a transição do SD para o HD, foi feita uma reformulação no departamento técnico da TV. Foram trocados vários equipamentos que possibilitam você receber nosso sinal com uma maior qualidade. Foi muito significante essa melhora, porque hoje nós temos como observar a paridade diante das outros veículos de comunicação. Para que informação, formação e conhecimento chegue até a sua casa, foi feito um investimento de cerca de R$1 milhão. A maior parte veio de emendas parlamentares. A TV UESB, mais uma vez, cumpre seu papel de informar com qualidade. O nosso intuito é esse, fazer investimento no sentido de que a gente possa estar proporcionando, né, aos nossos telespectadores uma imagem com melhor qualidade. Nós hoje já podemos dizer com tranquilidade que a qualidade do nosso sinal hoje é superior, inclusive, às outras TVs que estão operando na cidade. Isso para a gente é muito importante porque nós somos uma TV pública e nós temos um compromisso com os contribuintes, que é levar informação de qualidade, informação, formação e conhecimento, já que esse é o objetivo do Sistema UESB de Rádio e TV. E o UESB Notícias, segunda edição, fica por aqui. Amanhã, a partir das 11h45, Samara Dias traz mais informações para você, atualizando você, nosso telespectador, sobre essa situação do novo coronavírus. Não só na Bahia, mas também trazendo dados aqui da nossa região, falando de Vitória da Conquista. E a partir das 18 horas, o nosso encontro está marcado aqui no UESB Notícias, segunda edição. Uma boa noite para você e até amanhã. Em função da expansão de casos confirmados de ocorrência de doença relacionada ao novo coronavírus no estado da Bahia, classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, a reitoria da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia comunica a suspensão preventiva das atividades presenciais de ensino, ou seja, graduação, pós-graduação e extensão, nos campi universitários de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, por 72 horas, a contar do dia 17 de março de 2020. Nesta quinta-feira será realizada uma reunião emergencial do Conselho Universitário, o CONSUL, para tratar das condições de funcionamento das atividades acadêmicas e administrativas da UESB a partir do dia 20 de março de 2020.